pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online deste ano de 2024. Aliás, muito obrigado a vocês que nos acompanharam durante todo esse ano, nas nossas atividades online, nas nossas atividades presenciais também. Que Jesus esteja presente no coração de todos vocês, agora aproveitando esse finalzinho de ano. Estamos chegando aí na época do Natal, uma época muito marcante para todos nós. Inclusive falaremos bastante sobre o Natal na nossa palestra online de hoje. Vamos então fazer a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco durante toda essa palestra, abençoando e iluminando a todos os irmãos que forem assistir, no momento em que ela está indo ao ar, também abençoando e iluminando a nossa companheira Ivani, que gentilmente atendeu o nosso convite para fazer a palestra de hoje, que ela seja envolvida com as bênçãos de Deus e de Jesus e que possa transmitir o seu conhecimento para a gente em mais este dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos rapidamente, para o pessoal que está nos acompanhando nesta palestra online, a nossa, acho que se não me engano, a penúltima palestra online deste ano de 2024, ainda temos mais uma, e as palestras que nós gravamos no nosso Centro Espírita, que sempre são exibidas nos domingos de manhã. Então vamos lá, as nossas atividades aí na tela para vocês. Temos atividades online na terça, na quarta e no domingo também. Então toda terça-feira nós temos o programa Estudando Marcel Benedetti, que não vai parar agora nesse final de ano, tá? Teremos o programa no dia 24, teremos o programa no dia 31, normalmente, Vai ao ar todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Também não pararemos com o nosso Evangelho no Jefa, no dia 25 de dezembro, no dia 1º de janeiro, às 9 horas da noite, na quarta-feira. É um trabalho que nós criamos esse ano de 2024 para complementar o trabalho de vibrações à distância, um trabalho que nós já tínhamos aqui na nossa casa. Então, aqueles que quiserem fazer o tratamento à distância, aproveitem, assistam o Evangelho às 9 horas da noite e vibrem bastante pelo seu animalzinho, por outros animaizinhos que também estão necessitando, por outros humanos também, um trabalho muito importante que nós fazemos aí às quartas-feiras. Quinta-feira não suspenderemos os nossos trabalhos nesse final de ano, o nosso atendimento presencial na nossa casa, um atendimento mais voltado para os humanos, das 5 da tarde até as 7 horas da noite. Então teremos atividade normalmente no dia 26 de dezembro e no dia 2 de janeiro. Estaremos funcionando normalmente, quem quiser ir lá também na nossa casa, as portas estarão abertas para fazer o atendimento fraterno, quem quiser tomar sol paz, quem quiser passar no reiki ou na cromoterapia para os humanos, só chegar lá entre 5 da tarde e 7 horas da noite. E também as nossas palestras presenciais, de quinta-feira, às 7 horas da noite, funcionaremos normalmente, dia 26 de dezembro e dia 2 de janeiro de 2025. Lembrando que as palestras são gravadas e depois disponibilizadas no nosso canal no YouTube e no Facebook. E a nossa palestra online de domingo, hoje, 15 de dezembro, e teremos ainda no dia 29 de dezembro, aí sim a nossa última palestra online deste ano de 2024. Nosso trabalho dos animais, esse domingo agora, dia 15 de dezembro, foi o nosso último trabalho presencial do ano. Retornaremos o nosso próximo atendimento no dia 5 de janeiro de 2025. Então, quem quiser passar no dia 5 de janeiro, quem não for viajar, que estiver aqui pela cidade, só entrar no nosso site, jefasorocaba.com, fazer o agendamento e levar o seu animalzinho, então, no dia 5 de janeiro, que é o primeiro atendimento de 2025. Teremos no dia 5 e depois no dia 19 de janeiro, que é o terceiro domingo do mês. No dia do nosso trabalho nós temos a cantina e o bazar do Jefa, com venda de produtos, doces, temos salgados também. Vendemos livros com a temática dos animais, obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum livro é só entrar em contato com a gente. Também vendemos os livros nas quintas-feiras, além do domingo. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração, toda ajuda é sempre muito bem-vinda para poder manter o nosso centro funcionando. E quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que nos ajudaram ao longo deste ano de 2024. Um ano com várias atividades novas que nós criamos na nossa casa. Então, muito obrigado a todos que nos ajudaram e que continuam nos ajudando aí para poder manter o nosso centro funcionando. Muitíssimo obrigado mesmo de coração. Vou colocar aqui na tela minha amiga querida Ivani Lima, que esteve conosco durante todo esse ano de 2024, com certeza estará conosco em 2025 também com as nossas palestras online. Quem sabe em 2025, eu escutei umas promessas aí, vou visitar vocês presencialmente. Quem sabe, 2025 as promessas sejam aquelas promessas de final de ano
que as pessoas sempre fazem, né? Quem sabe alguma delas seja cumprida, né? Quem sabe o Papai Noel, né, ajude a cumprir algumas dessas promessas. Ivani, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Seja mais uma vez bem-vindo ao GEF. Isso, sendo mais exagerado por falta de espaço, né? Porque, olha, e não é promessa de final de ano, foi de começo de ano, né? O que é pior ainda, né? Olá a todos, espero que estejam todos bem, estejam com saúde, né? Que tenham passado o ano tranquilo, né? Se não passou, vamos levar como uma prova a ser vencida, né? E mais uma vez aqui com vocês, é um prazer enorme, é uma honra, e eu tenho apaixonada por esse grupo aí, né? Do Que GEF. bom, ainda bem. Bom, Ivani, hoje é dia 15 de dezembro, né, o dia que a nossa palestra online está indo ao ar. Temos aí pouquinho mais de uma semana, né, para o Natal, né, dia 25 de dezembro, a data que nós celebramos o nascimento de Jesus, uma data importantíssima para todos os cristãos. E lembrando que espírita também é cristão, tá? Tem gente que acha que espírita não comemora datas cristãs, somos cristãos também. Mas independente, tem gente que também questiona, mas Jesus não nasceu nesse dia, tá? Mas enfim, celebramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, celebramos com familiares, com amigos, enfim. E infelizmente, né, Ivani, a gente sabe que Jesus nos recomendou sempre o amor, a compaixão, e não é necessariamente dessa forma que muitas pessoas comemoram o Natal, celebram o Natal, né, de forma realmente com amor, com compaixão, principalmente em relação à alimentação. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que representa o Natal e quem sabe, né? Quem sabe aí, faltando um pouco mais de uma semana para o Natal, tocarmos alguns coraçõezinhos, né? Para que realmente seja um Natal sem dor nas famílias e nas mesas das pessoas, né, Ivani? Sem dúvida, Wilson. Sabe que, às vezes, eu faço o evangelho lá todo dia, né? Com a minha cachorrinha aqui, minha cachorrona, né? Porque ela... E eu estava ouvindo uma mensagem, né, esses dias, que me fez, né, abordar esse tema, que é uma mensagem, né, do Espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem no mundo, né? E essa mensagem traz para nós, por exemplo, a gente não tem que viver rezando, a gente, né, em tese, assim, ela fala que a gente não tem que viver rezando, a gente não tem que viver como um eremita, né, que daí a gente não vai evoluir, né? E ele fala, inclusive, nessa mensagem, que nós devemos até aproveitar as frivolidades que a vida nos proporciona, né? Isso é viver no mundo. Ou seja, né, na minha visão, no meu entendimento, é lógico que a gente comemora os aniversários, né, nós comemoramos datas específicas, né, os americanos comemoram 4 de julho, né, comemoram, por exemplo, né, esqueci, nossa, me deu branco agora, aquela data que eles comemoram lá, que é o... Ai, bom, eu já lembro. Ação de graças, isso, nossa, que coisa me dá esse branco, né? E nós comemoramos o Natal, nós também, né? Eu gosto, né, muito do Natal, assim, eu gosto de enfeitar a casa, né? Eu gosto de comemorar, de planejar o Natal com a família, tudo. Mas tem uma coisa que eu acho que essa é a minha visão, tá, gente? Baseada em tudo que eu estudei, e eu vou trazer isso agora aqui. Que, por exemplo, nos trabalhos espíritas, nas casas espíritas, no dia de trabalho, não pode comer carne, né? Porque afeta a vibração da casa, né? Aí eu faço a primeira questão que eu faço, por que não adotar isso sempre, né? E a segunda questão que eu faço, Wilson, por que na comemoração do Natal a gente também não toma a mesma atitude? Porque essa época, né, é a época que mais se mata animais, né? Eu acho que tem que comemorar, né, quem tem esse ritual de troca de presentes, eu acho que também não tem nada demais.
Eu não costumo criticar isso, sabe, Wilson? Eu acho que cada casa tem a sua maneira, né, o seu ritual de comemoração do Natal. Não vejo problema, não vejo nada demais nisso, de troca de presentes, né? Não vejo nada demais também. Claro que não dá para exagerar na bebida, né? Mas tem uns que gostam, né, de tomar até o Herculano tomava um copo de cerveja, o Herculano tomava um copinho de vinho, né? Outros também tomavam. O próprio Jesus tomava vinho. Claro que não, né? Exagerava e tomava a garrafa inteira e incomodava os outros com isso. Então, assim, eu não vejo, sabe, eu não sou aquela puritana, sabe, Wilson? Eu acho que a gente tem que viver de acordo com o que a vida oferece. Mas o que o Evangelho traz para nós, nessa mensagem, o homem no mundo, mas que isso jamais ofenda a Deus. Aí vem a questão. Será que essa matança de animais, sendo que Jesus nasceu entre os animais, né, não ofende a Deus? Não ofende a Jesus por ter nascido entre eles, né? A gente viu, né, uma outra oportunidade aqui mesmo com você, né, Wilson? A gente viu aquele livro do Chico, Antologia Mediúnica de Natal, né? Não é esse o livro que eu vou trazer hoje, mas outros dois. Aliás, esse também com uma frase, um textinho pequeno, mas também um outro de Neio Lúcio. E aí eu fiquei pensando, sabe, Wilson, precisa esse exagero na comida? Precisa comemorar o nascimento de Jesus? Isso quando lembra que é o nascimento de Jesus, né? Quando lembra. Precisa comemorar com essa matança, com esse exagero? Ou será que a gente não podia adotar uma outra postura, né? De no aniversário de Jesus, pelo menos de 24 a 25, fazer o que a gente faz antes de ir trabalhar numa casa espírita e não comer carne? Essa é uma questão que eu levantei, sabe? Que eu fiquei pensando. Eu juro por Deus, Wilson, teve um dia que eu acordei no meio da madrugada, eu fiquei pensando sobre essa questão, né? Então eu fico imaginando, será que precisa? Né? Será que, o que você acha disso? Eu fico imaginando, Ivani, o seguinte: a postura de algumas casas espíritas que ainda hoje não querem tocar nesse assunto. Ah, não, é polêmico, é melhor não, é época de Natal, né? Deixa pra lá, né? Não vamos falar disso agora, né? Coisas que estão na doutrina, né? Diga-se de passagem, né? Não são invenções nossas, não são opiniões nossas. Todo mundo tem direito de ter a sua postura, a sua opinião. Quer comemorar o Natal caindo de bêbado? Ok, faça o que você quiser. Quer colocar uma mesa farta de comida com carne? Tudo bem, sem problema, né? Eu sei que tem pessoas que é tradição na família. Ah, mas eu vou na casa de fulano. Tá bom, tudo bem, a gente entende, é o momento de cada um. Agora, o que me deixa mais assustado, Ivani, é a postura de algumas casas espíritas que não querem que esse assunto seja ventilado nessa época do Natal. Em qualquer época do ano, já acho no mínimo estranho, para não dizer outra coisa. Agora, na época do Natal, que é uma época propícia para você, quem sabe, plantar uma sementinha, inclusive no coração dos dirigentes das casas espíritas, né? Também, porque esses são os primeiros que deveriam ter uma postura diferente em relação a esse tipo de assunto, né? Mas você falar que não, melhor não tocar nesse assunto agora, nessa época, poxa vida, Jesus veio entre nós, né? No meio de animais, né? Cercado, né? Dos seres puros da criação. É uma mensagem subliminar importantíssima para nós refletirmos e para proporcionarmos a reflexão para as pessoas que vão até as casas espíritas, porque isso é o espiritismo, é colocar uma sementinha na cabeça das pessoas e aí cada um toma a decisão que achar melhor, que seja mais conveniente e dentro daquilo que é possível no seu meio social. Agora você falar que não, é melhor não falar disso agora, como você falou, é uma hipocrisia. No dia do trabalho do centro, no dia da atividade do centro, você evita comer carne, porque a energia da carne não vai ser benéfica para o trabalho. Aí na noite de Natal, na celebração do Natal, tudo bem, vou lá comer o meu porquinho, vou lá comer o meu peru, o meu chester, quer dizer, e aliás, chester nem existe, né, o animal chester, enfim.
São hipocrisias que, infelizmente, me assusta muito, Ivani, partindo das pessoas que se dizem espíritas. Espírita não é melhor que ninguém, mas deveria ter mais senso crítico e, infelizmente, falta muito isso na cabeça de algumas pessoas. Não vou dizer todas, mas algumas delas. Isso me assusta muito, Ivani. Me assusta também, Wilson, porque e a gente vê isso não só em relação aos animais, ao vegetarianismo, nada disso, né? É aquela, eu chamo do efeito avestruz, né? Que põe a cabeça na terra e acha que está muito escondido, né? Então, falando de animais, e mas assim a gente tem que conviver, né, com a nossa inferioridade, com a inferioridade dos outros, e essa é a nossa missão aqui, né? Aprender a conviver com a diferença. Mas eu acho que no caso de vidas, né? Como é o caso das vidas animais, e no caso de se falar em Jesus, eu fico pensando, o que será que Jesus espera de nós? Né? Será que é isso? Lógico que às vezes assim a gente vê no Natal uma alegria, tudo, mas será que ele deseja isso, né, no Natal? Esse tipo de alegria, uma alegria, como eu diria, vou usar o português, claro, falsa, porque briga o ano inteiro, muitas vezes, né? Ou será que Jesus gostaria de nós, de uma leveza maior nesse dia e em todos os outros dias do ano, né? Uma reavaliação do nosso comportamento durante o ano inteiro? Será que ele não gostaria de nós que a gente evitasse essa matança que faz com que a vibração do planeta, apesar de toda a comemoração, fique tão ruim, né? Então, para mim, Wilson, eu acho que, para mim, no meu entendimento, tá, gente? Eu concordo com os espíritos que se comunicaram através do Chico Xavier, né? Que, e um deles é o próprio Emmanuel, que é o mais famoso, né? Que ele diz no livro Antologia Mediúnica de Natal, ele diz assim: na celebração do Natal, diminui quanto possível a matança dos animais, nossos companheiros de romagem evolutiva. Não olvidemos que o Senhor encontrou junto deles o seu primeiro lar, na insegurança da estrebaria. Aí eu fico vendo essas mensagens, né? Vendo pela história que Maria, grávida, quase para ter o filho, passou por tantos lugares e foi recusada, né, de entrar. E aí nasceu Jesus no meio dos animais e se sobreviveu porque não pegou nenhuma infecção, nem ele, nem a mãe, né? Então, de onde vem essa proteção toda, né? Então, isso é uma reflexão que eu proponho a todos, né? Pelo menos essa semana. Falei, aproveitem, sim, né? Curtam o Natal, né? Mas será que precisa dessa matança toda? Precisa essa falta de lembrança do verdadeiro aniversariante, que é Jesus, né? Então, é uma coisa que eu acho que eu quero deixar aqui essa reflexão mesmo, sabe, Wilson, de que a gente pense um pouco no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes no Natal, né? As luzes são lindas, não sou contra isso, a minha casa mesmo está cheia de luzinha, né? Ah, só que, pelo menos, esse ano, pelo menos a gente conseguiu não pôr carne na mesa. Até minha mãe, que come carne, decidiu isso, né? De ter, assim, tipo, um cardápio, uma salada, né? Um prato quente ou dois, e só, para a gente comemorar. Será que precisa ter tanta coisa? Lógico que a gente entende a preocupação que às vezes a família é grande, né? Tem que ter várias, cada um traz uma coisa. Mas o que eu trago como reflexão, para não esquecer do aniversariante, né? De pelo menos fazer uma prece,
E o que ele mais desejaria de presente, eu não tenho dúvida disso, é a nossa mudança moral, a nossa evolução moral, né? De fazer aos outros, como a gente vê na doutrina, né, Wilson? As duas maiores máximas da doutrina espírita é fazer aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito, e fora da caridade não há salvação. Então, eu acredito que Jesus gostaria de nós, né, que foi para isso, para dar esse exemplo que ele esteve entre nós, do amor ao próximo, que nós nos esforçássemos, pelo menos, para mudar as nossas atitudes, as nossas más tendências, de lutar por isso. Claro que a gente não vai conseguir mudar tudo, todos os nossos defeitos, nossas atitudes, numa única encarnação. Mas o esforço vale muito para Deus, para Jesus, para a espiritualidade amiga, que a gente se esforce por essa mudança, né? E eu acho que essa mudança, como trazem os espíritos que se comunicaram com Chico, talvez comece pelo prato de cada dia, né? Quando a gente conseguir, nós seres humanos, não mais causar o sofrimento nos nossos irmãos menores, eu acho que aí sim, nós realmente vamos merecer um mundo de provas e expiações. Porque os mundos evoluídos, eu sinto muito dizer, vão ter que virar vegetariano se quiser ir para esses mundos, porque senão não vai entrar. Porque nos mundos mais evoluídos, que para todo espírita é Júpiter, é louco para ir para lá, então, assim, eu sinto muito, vai ter que mudar a alimentação. Não só as atitudes, mas a alimentação, as vibrações, né, que tem, né, e a gente tem visto, né, Wilson, tanta... Eu fico inconformada, né, e triste ao mesmo tempo, porque eu acho que essas coisas de ódio, né, eu vejo espírita publicando coisas na internet, eu fico estarrecida, Wilson, chocada, para falar a verdade, desejando a morte dos outros porque não concorda com o que pensa. Falei, pelo amor de Deus, né? Isso não é espiritismo, me desculpe, mas isso é tudo, menos uma religião, né? Aí chega no Natal, né, Ivani? Essas pessoas que o ano inteiro postaram esse tipo de coisa, que vibraram o ano inteiro esse tipo de. Né, emanaram o ano inteiro esse tipo de vibração. Tem esse tipo de pensamento o ano inteiro. Aí chega no Natal, ah não, Natal, Jesus. Aí lembra, né? Algumas pessoas aí lembram de Jesus. Aí lembram de, né, de serem hipócritas, né? E quererem se confraternizar umas com as outras. Então, assim, infelizmente, Ivani, eu gosto bastante do Natal, eu já gostei mais, né? Quando eu era criança e tal, mas de uns tempos pra cá, não sei se a gente vai, com a idade, a gente vai ficando mais chato, né? Mas assim, a gente começa a perceber alguns comportamentos que, de verdade, me embrulham o estômago. Como você falou, o ano inteiro a pessoa briga, o ano inteiro a pessoa não faz o que tem que fazer, aí chega no Natal, todo mundo quer ser o Papai Noel da vez, todo mundo quer ser caridoso, todo mundo quer ser bonzinho. Sabe, eu acho que a gente tem que ser. Eu acho que o Natal, o espírito do Natal que todo mundo fala, deveria permanecer o ano inteiro conosco. Ou seja, com Jesus no nosso coração, com Jesus na nossa mesa, nos nossos lábios, nas nossas atitudes, e não só no Natal. Podemos começar uma mudança no Natal? Ótimo, se isso acontecer, quem sabe a gente possa de alguma forma tocar o coração de alguém para que já neste Natal alguma coisa possa ser modificada no coração das pessoas, mas que isso permaneça o resto do ano. Não adianta nada. Não adianta nada. Ah, no Natal não tá, tudo bem, então no Natal não vou comer carne. Mas aí chega o restante do ano, né, faz churrasco, faz feijoada, faz isso, faz aquilo. Primeiro, parar de comer carne é um dos itens de alguém um pouco mais evoluído. Não significa que quem não come carne seja evoluído. A gente sabe que não é assim, já falamos sobre isso várias vezes aqui. Mas começa por aí. Começa a nossa evolução, começa no entendimento de que, puxa, eu não vou comer carne por inúmeras razões. Não é só porque a Ivani está falando, porque o Wilson está falando, porque em algum livro eu li. Não, mas o porquê de não se comer carne, o porquê de se preservar a vida. Tudo tem um porquê. E por isso que eu digo, Ivani, que eu não me conformo com companheiros espíritas que se recusam a discutir esse tipo de assunto porque acham polêmico ou porque na época de Natal é melhor pegar leve. O Espiritismo nos proporciona a fé raciocinada, nos proporciona a reflexão.
E se a gente não tiver uma oportunidade como essa agora, que eu acho fantástica, o Natal, para começarmos a refletir e quem sabe, modificarmos as nossas atitudes através de uma data como essa, por que não começar agora? Por que não discutir isso agora sim? Sabe? Eu confesso que ainda me embrulha o estômago esse tipo de coisa. A hipocrisia que existe no Natal. Infelizmente também por parte de alguns companheiros espíritas. Sem dúvida, pessoal. Esses nossos coleguinhas, né, decepcionam um pouco. Mas, assim, eu acho importante a gente fazer a nossa parte, né? E trazer, tentar, pelo menos, trazer, através do nossa tentativa de trabalho aí, essa conscientização. Essa é a nossa função, né? De trazer o outro lado. Por exemplo, tem algumas coisas que as pessoas podem fazer e não vai afetar a vida delas. A campanha Segundo Sem Carne. Se a gente tivesse ideia, né, de que os milhares de animais que são salvos por causa dessa campanha, a gente mudaria isso para o resto da vida. Então, assim, um dia já é suficiente, né, Wilson, para que milhares de vidas sejam salvas. Um dia, né? Então, eu acho imprescindível, pelo menos a gente sabe que muitos vão ver esse nosso bate-papo aqui, vão falar, nossa, que bobagem que esses dois estão falando. Mas alguém também vai ver e vai falar, nossa, eu não tinha pensado nisso. Nem que seja 1% das pessoas que verão esta live, mas pelo menos vai fazer pensar. E eu trouxe hoje também aqui, Wilson, né, é do livro Alvorada Cristã, pelo espírito de Neo Lúcio. Olha o nome do tema, Alvorada Cristã. Ou seja, faz parte do cristão, pelo menos, tentar melhorar a vida dos nossos companheiros animais. E o Neo Lúcio, ele conta uma história, né? Ele fala a história de um rapaz que era meio perturbado, hoje a gente sabe o termo, né? E ele fala, quando Levinho completou 21 anos, a mãezinha recebeu-lhe os amigos, festejou a data e solenizou o acontecimento com grande alegria. No íntimo, no entanto, a bondosa senhora estava triste, preocupada. O filho, até a maioridade, não tolerava qualquer disciplina. Vivia ociosamente, desperdiçando o tempo e negando-se ao trabalho. Aprendera as primeiras letras a preço de muita dedicação materna e lutava contra todos os planos de ação digna. Recusava bons conselhos e inclinava-se francamente para o desfiladeiro do vício. Nessa noite, todavia, a abnegada mãe orou mais fervorosa, suplicando a Jesus encaminhasse a elevação moral. Confiou ao céu, com lágrimas, convencida de que o Mestre Divino lhe ampararia a vida jovem. As orações da devotada criatura foram ouvidas no alto, porque Levindo, logo depois de arrebatado pelas asas do sono, sonhou que era procurado por um mensageiro espiritual e exibiu largo documento na mão. Vou parar só para a gente comentar essa parte. Ou seja, a gente no Espiritismo, a gente fala, estava completamente fora do eixo, né? Estava perturbado, né, Lúcio? Então, veja, a oração dessa mãe, o que ela está falando? Que a oração foi ouvida, né? E que os espíritos foram com ele através do sono físico. A gente sabe que o sono é só do corpo, né? O espírito continua perambulando por aí, né? E tomara a Deus que aprendendo e não prejudicando os outros, né? Então, e ela, para a gente ir encerrando, né, hoje? E, intrigado, o rapaz perguntou-lhe a que devia a surpresa de semelhante visita. O emissário fitou nele os grandes olhos e respondeu: meu amigo, veio trazer-lhe a conta dos seres sacrificados até agora em teu proveito.
Eu achava, Wilson, que eu pegava pesado. Eu vejo que perto desses espíritos, cara, você não tem moral para isso, mas eles pegam muito mais pesado, viu? E ele fala assim: enquanto o moço arregalava os olhos, assombro, o mensageiro prosseguia. Até hoje, diz o mensageiro, para sustentar-te a existência, morreram aproximadamente 2.000 aves, 10 bovinos, 50 suínos, 20 carneiros e 3.000 peixes diversos, nada menos de 60.000 vidas do reino vegetal foram consumidas pela tua, relacionando-se a do arroz, do milho, do feijão, do trigo, das várias raízes e legumes. Em média calculada, bebeste 3.000 litros de leite, gastastes 7.000 ovos e comeste 10.000 frutas. Tens explorado fartamente as famílias de seres do ar e das águas, do galinheiro e de estábulos, pocilgas e redis. O preço dos teus dias nas horas e pomares vale por uma degustação. Além disso, não relacionamos aqui os sacrifícios maternos, os recursos e doações de teu pai, os obséquios dos amigos e as atenções dos vários benfeitores que me rodeiam. Em troca, que fizesse de útil? Não restituíste ainda à natureza a mínima parcela de teu débito imenso. Posso perder aqui, peraí. Acreditas, porventura, que o centro do mundo repousa em tuas necessidades individuais e que viverá sem conta nos domínios da criação? Produze algo de bom marcando tua passagem pela terra. Lembra-te de que na própria erva se encontra um serviço divino. Isso eu achei fantástico. Na própria erva se encontra um serviço divino. Não permitas que a ociosidade te paralise o coração e desfigure o espírito. O moço, espantado, passou a ver o desfile de animais que havia devorado. Olha isso. E sob forte espanto acordou. Amanhecer o sol de ouro, como que cantava em toda parte um hino glorioso ao trabalho pacífico. Levindo escapou da cama, correu até a genitora e exclamou: Mãezinha, arranje-me serviço, arranje-me serviço. Ô, meu filho, disse a senhora num transporte de júbilo, que alegria! Como estou contente! O que aconteceu? E o rapaz, preocupado, informou: na noite passada eu vi a conta da vida. Daí em diante, converteu-se Levin num homem honrado e útil. Mas se você prestar atenção, Wilson, esse espírito que conversou com ele começou pelas vidas que foram perdidas para satisfazer a vontade dele, né? Ou seja, no meu entendimento, tudo isso que nós vivemos, todas essas mazelas que a gente passa, pelos problemas, tudo isso, o único e exclusivo culpado somos nós mesmos. Porque a gente insiste muitas vezes em manter uma cultura, né, em manter uma relação com a vida muito aquém do que deveria ser. A gente deveria, pelo menos, né, Wilson, respeitar as criaturas de Deus. E nem isso a gente faz, porque a gente paga ingresso para ver esses animais sofrerem, nós pagamos ingresso para ir em aquário, para ir em rodeio, né? Não eu, não você e muitos de nós, mas muitos pagam ingressos para ver as baleias dentro de um tanque pequeno, sendo que o mar todo para elas. Pagamos ingressos para ver aquários diversos ali presos, né? Nós sabemos que, quanto à alimentação, vai ser difícil. E a gente tem que ver as coisas do ponto de vista da realidade, né? Existe um vício, existe uma cultura totalmente voltada para isso. Mas a gente tem a obrigação, pelo menos, de conscientizar. A gente não pode impor nada a ninguém e nem criticar também, né?
mas a gente pode criticar no sentido, ai, você é um assassino porque você come carne. Não, também não é assim, né? Um dia a gente também já comeu. Então a gente não tem o direito de fazer isso. E nem moral também para cobrar. Mas a gente pode, pelo menos, assim como fizeram conosco, nós podemos, né, pelo menos nessa época de Natal, tentar a conscientização e que, pelo menos nessa época de Natal, Wilson, a gente se lembre do verdadeiro motivo do Natal, que é o aniversário de Jesus. Né? Façam, se reúnam, com certeza, vivam com alegria, que é isso que Jesus quer de nós, mas que essa alegria, como diz a mensagem O Homem do Mundo, jamais ofenda a Deus. E no meu entendimento, essa matança indiscriminada, sem necessidade, de animais no Natal, isso ofende a Deus. Na linha, vamos ver o copo mais cheio do que o menos vazio, Ivani. Estamos em 2024, né, no momento que estamos gravando essa live. Quem sabe daqui a 10, 20 anos, né, que se alguém estiver nos assistindo, puxa, né, lá em 2024, né, enfim. Há 12 anos, quando eu tive o meu despertar, né, de parar de comer carne, as celebrações de Natal, celebrar o Natal em família, era um desafio, principalmente para minha mãe, que, né, faz as coisas, né, cozinha, enfim. Eu lembro que no primeiro Natal que a gente não comeu carne, mas o que eu vou fazer no Natal? Eu nem lembro o que ela fez, mas assim, todo ano era mesmo. Nos primeiros anos, né, era sempre esse dilema, mas o que eu vou fazer no Natal? Porque sempre tinha, né, coisas com carne, enfim. Até que passou uns 3, 4 anos, sei lá, acho que depois do quinto ano aí a coisa engrenou. E eu me lembro, Ivani, que quando eu comecei a parar de comer carne, quando a gente via assim propagandas, né, de padarias, restaurantes, né, que divulgavam, né, faça sua ceia conosco, encomende sua ceia conosco, a gente não via, eu pelo menos não via opções vegetarianas para ceias de Natal. Esses dias eu vi de uma rede de supermercados que tem em todo o Brasil, e tinha lá um panfletinho lá no local onde eu trabalho, deixaram lá o panfletinho, que o supermercado é do lado de onde eu trabalho, o panfletinho da ceia de Natal, e tinha lá opção vegetariana. Ou seja, de uns anos para cá, por mais que não seja na velocidade que nós gostaríamos, eu particularmente, e você também, mas de uns anos para cá, as coisas estão se modificando um pouco nesse sentido, porque já começa a ter a procura por ceias vegetarianas, por opções vegetarianas, não só no Natal, mas ao longo do ano todo. Né? Tem várias redes de fast food aí que já tem opção vegetariana no seu cardápio. Não deveria ser todas as opções, mas enfim. Mas alguma coisa vem sendo modificada no comportamento da sociedade, e isso obrigando as pessoas, né, os comerciantes, a oferecerem, né, opções diferentes para o Natal. Então, quem sabe daqui a 10, 20 anos, de repente, se a gente ainda estiver por aqui e for fazer outra live, quem sabe a gente possa dizer, lembra, né, há 10, 20 anos como eram as coisas, né? Quem sabe, né, Ivani, as coisas comecem a se modificar, mas assim, precisa ter um pontapé inicial. Precisa alguém começar a falar sobre o assunto, precisa alguém começar a se mexer nesse sentido. O que não dá é para ficar com aquele discurso, uma hora as coisas vão melhorar, uma hora isso vai acontecer, ok. Só que precisa do nosso esforço. Precisa ter o chato da história, no caso nós dois aqui, precisa ter os chatos da história para despertar isso nas pessoas. Né? Nosso objetivo aqui não é obrigar ninguém a não comer carne, a não fazer algo que não queira, mas que pense a respeito. Porque da mesma forma que eu fui despertado um dia, você também foi, e muitas pessoas que estão nos assistindo, alguém tem que fazer, como se diz, alguém tem que fazer o serviço sujo, no bom sentido. Alguém tem que proporcionar esse despertar. É o mínimo que nós estamos fazendo. Acho que da mesma forma que para mim foi importante ter encontrado alguém que me despertou, como para você também, por que não, quem sabe, a gente seja o instrumento da paz de Deus que diz a oração de São Francisco. Estamos longe de São Francisco de Assis, estamos longe de ser um Chico Xavier, mas um pouquinho de conhecimento nesse sentido a gente tem. E por que não compartilhar com as pessoas, e por que não proporcionar um despertar, se alguém se sentir tocado, se alguém achar que, puxa, o que eles falaram ali faz sentido, né? Posso não conseguir fazer, mas vou pensar a respeito durante o ano.
E quem sabe, se não for possível nesse Natal, no próximo ou no outro, as pessoas já têm um Natal diferente, realmente sem dor. Então, Ivani, acho que a nossa, como você falou, a nossa tarefa a gente está fazendo. Né? Às vezes a gente passa como chato, como né, intransigente muitas vezes, mas alguém precisa falar sobre o assunto. E é o que nós estamos fazendo aqui. Trazendo, levando conhecimento, levando informação. Quem quiser aproveitar, ou da forma como for possível, aproveitar a informação que nós estamos trazendo, ok, mas acho que esse é o nosso papel e falo por mim e tenho certeza que você pensa da mesma forma. Enquanto estivermos aqui, faremos esse papel, seremos o chato da história, sim. Seremos o tio chato o tio ou a tia chata do Natal de muita gente. Mas se Deus quiser, Wilson, vai, né, como disse Emmanuel, um dia, né, estábulo, assim como o lago, vai ser também sagrado. Né? Um dia chegaremos nessa condição, porque a evolução é inevitável. Né? Só que se a evolução vai mais rápido ou mais lenta, a gente que decide. Então, que a gente possa decidir, tentar pelo menos ir um pouquinho mais rápido, né? E respeitando as vidas, eu acho que é um bom começo. Né? Nem que seja uma vez por semana, participando da campanha sem, né, Segunda Sem Carne, já é um bom começo. Né? Ninguém vai morrer se ficar sem comer carne uma única vez na semana. Né? Então é isso, Wilson, que a gente chegou ao final aí. Né? E eu desejo, Wilson, a você, a todos os nossos companheiros de jornada, do Jefa, né? A todos que nos assistem, que vão assistir no futuro, desejo do fundo do coração um Natal calmo, tranquilo, um Natal sem dor de preferência, né? Um Natal também de preferência com Jesus, que veio nos ensinar, não a religião, mas ele veio nos ensinar o amor, que a gente siga esse exemplo. Claro que nós não vamos conseguir ser Jesus ainda, mas que a gente tenha ele como exemplo, né? E que pense o que ele faria no meu lugar, que a gente procure, né, nesse final de ano, o verdadeiro sentido, né, do Natal, que é a mudança. Na minha visão, é a mudança, um princípio de mudança, pelo menos, do nosso comportamento, desses nossos vícios de linguagem, vícios, né, de críticas infundadas, às vezes, de ódio. Para quê? Para quê? Se a gente sabe que é o efeito bola de tênis, vai voltar para nós. E aí, ao mesmo tempo, a gente reclama: ai, Deus, eu acho que não gosta de mim. Mas vê o seu comportamento antes. Será que merece? Ou será que é preciso uma mudança de ser mais? E, às vezes, quem faz o bem é criticado. Posso falar o português, claro? Que se dane essas pessoas. Faça o bem assim mesmo. Né? Desculpem, gente, mas às vezes é irritante um pouco isso, né? Gente, quem faz o bem não é trouxa, quem faz o bem não é bobo, quem faz o bem, né? Está protegido por Deus e pela espiritualidade amiga. Aqueles que criticam, um dia vão se arrepender muito por isso. Então, que a gente procure fazer o maior bem possível a todas as criaturas. E isso inclui vegetais, animais e seres humanos. Né? Não é só seres vegetais, seres animais e seres humanos. Que a gente procure dar o melhor de nós a todas essas criaturas, né? Para que a gente possa, né, um dia olhar para trás e falar: nossa, eu estou tentando pelo menos. Né? Algumas vezes consigo, algumas vezes não, mas eu estou tentando. É isso que vale para Deus. Né? Então, que tenham um Natal, se Deus quiser, sem dor, né, com muito amor, com muito perdão, não só dos erros dos outros, mas perdão dos nossos próprios erros, para a gente poder levar, como dizia Jesus, levantar, tomar o leite e caminhar, né? Então, que a gente possa ter um recomeço, né? Que Deus abençoe você, e a sua família, né? A todos os seus pais, a Vanessa, né? Você, meu amigo, a todos do Jefa, que Deus abençoe um ano de 2025, cheio de luz, de amor ao próximo,
e de lutas, para que a gente possa evoluir, né? Nós, junto com os nossos companheiros mais queridos e amados, que são os animais. Você também, Ivani, desejo um Natal muito iluminado para você, para toda a sua família, para todas as suas atividades, né? Eu sei que você faz aí, continua fazendo todas as segundas-feiras as lives do Grupo Irmãos Animais, o programa na rádio Nossos Irmãos Animais, né? Que já há mais de 14 anos, né? Que você está aí nessa luta, né? 15, Wilson. Vai completar 15, Wilson. né? Que você está fazendo o trabalho na rádio, um trabalho importantíssimo de divulgação, né, da causa animal dentro do meio espírita, né, e por mais que tenham, né, aqueles que não gostam, aqueles que acham que é bobagem, mas a sua parte você está fazendo e está aí registrado, né? Então, que você também tenha um Natal iluminadíssimo, o início de 2025 iluminadíssimo, e mais uma vez, faço sempre questão aqui de agradecer a você, Ivani, por tudo que você fez pelo Jefa Sorocaba. Se o Jefa existe hoje, devemos também a você, né? No bom sentido, devemos também a você por toda a sua ajuda, por todo o seu carinho, por todo o seu apoio, ainda que distante, né? Distante fisicamente, mas sempre estamos unidos em coração. Então, muito obrigado mais uma vez, Ivani, por tudo que você tem feito pra gente. E como último pedido, né, pra gente encerrar aqui a nossa live de hoje, você poderia fazer a nossa prece de encerramento, por favor? Claro, e não tem que agradecer nada, tamo junto. Então vamos lá, pessoal. Nós agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Agradecemos por estarmos vivos, estarmos bem, estarmos com saúde. E pedimos, Senhor, nesse momento por todos nós, que neste Natal, nesse final de ano, nós possamos realmente sermos instrumentos de paz, e não de ódio, nem de rancor, nem de ressentimento. Que possamos ser instrumentos de vida para todos os nossos companheiros animais que nos acompanham, que participam conosco, que caminham conosco nessa jornada evolutiva. A esses animais também a nossa gratidão, por estarem conosco, por nos fazer lembrar do que é mais importante na vida: o amor ao próximo, o respeito, a lealdade, a solidariedade e a compaixão. Ensinamentos que, sem saberem, eles nos dão. E assim, Senhor, mais uma vez, pedindo que envolva todos nós o seu amor, nós vamos encerrar o nosso bate-papo da noite. Desse dia, que assim seja. Que assim seja mais uma vez. Obrigado, Ivani. Obrigado a vocês que nos acompanharam em mais esta palestra online do Jefa Sorocaba. Que Jesus esteja no coração de todos vocês. E semana que vem estaremos de volta aqui em mais uma palestra online. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.